Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, atualizar bastante coisa que tá acontecendo nos bastidores do Inter, no CT do Parque Gigante, na morada dos quero-queros da casa, da nossa base lá em Alvorada, mas principalmente nos corredores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o conteúdo para o maior número possível de colorados nas tuas redes, dos teus grupos, porque a gente vai falar aqui sobre, claro, a repercussão da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. Um dia após os pronunciamentos do mandatário colorado, algumas coisas começam a repercutir, não apenas nas redes sociais, mas principalmente dentro do vestiário. Tem relatos de jogadores, tem Borré cobrando, inclusive, André Mazzuco, um vestiário abatido e muitas coisas para 2026. Aliás, uma saída praticamente certa, se fala em todos os ambientes do estádio Beira-Rio, beleza? Mas antes eu quero falar sobre KTO, kto.bet.br, minha parceira aqui, e tá te esperando para tu te inscreveres e também aproveitar tudo que a plataforma tem. Hoje tem Copa Libertadores, tem Flamengo, Racing, tem muitas oportunidades na KTO. Começou a NBA, né? Tem a NFL, tem muita coisa para tu também brincar na melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade. Gente, pelo menos da minha bolha, tá? Eu não vou ser definitivo e dizer que todos os colorados não gostaram da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, mas a repercussão ela foi negativa. Ela não foi, talvez, como esperado. Muito porque o presidente, talvez, alguns pensavam que ele ia demitir alguém, que ele ia mostrar mudanças, que ele ia mostrar pulso, e, na verdade, ele mostrou calma, ele mostrou uma aparente tranquilidade, né? A gente fala aparente porque não tem nada de tranquilidade, a gente sabe como é que tá o clima do vestiário, a gente sabe como é que tá tensionado o ambiente do departamento de futebol pela proximidade com o Z4, mas tem alguns bastidores em cima dessa inquietude dentro do vestiário do Inter que a gente tem que falar. Por exemplo, o vestiário que tá abatido, sim, ele está, principalmente porque é um momento que ninguém quer chegar, né? Se tu for olhar, o Inter, desde que saiu das Copas, ele praticamente joga por laranja no campeonato, né? Não só o Campeonato Brasileiro, mas a temporada como um todo. E ali tu tem jogadores que já passaram por Europa, que já passaram por grandes clubes e que, obviamente, não vão chegar ali, pá, vamos lá, vamos brigar por uma vaga na Sul-Americana, uhul! Vamos brigar por uma vaga na Libertadores, num G8, vamos torcer para que o Flamengo e o Palmeiras ganhem a Copa Libertadores. É óbvio que os caras não vão pensar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem lideranças que começam a se destacar. Borré e Mercado, por exemplo, que ficam o tempo todo tentando erguer o vestiário, erguer os companheiros. Ontem no treino, me chamou muita atenção a proximidade do Borré com o Thiago Maia. Faziam jogadas, né, naquele trabalho de X1. Gravei, tá aqui em cima, depois dá uma olhada. Tem até imagem do treinamento, tá? Faziam as tabelas e tal, aí faziam o gol, batiam um na mão do outro, assim, e vibravam entre si. Então, me parece que alguns, o Borré e o Mercado, conseguiram, vamos dizer, dar uma animada. Mas outros já não estão na mesma vibe. Tá? E guarda essa questão do Borré, porque nós vamos falar do Borré mais pra frente, tá? Segura aí. Tem muitos, por exemplo, que não compram o discurso do presidente Alessandro Barcelos, que enxergam que o grupo ele deveria ter sido reforçado, enxergam que houve uma debandada de jogadores com qualidade ou não, tá? Mas jogadores importantes como Wesley, jogadores importantes como o Ener Valencia, jogadores importantes como o próprio Wanderson lá no início da temporada, e que as reposições não foram à altura. E aí, quando vão pro microfone para cobrar a postura deles, para cobrar que joguem mais, isso e aquilo, se deve muito também à qualidade do que eles, direção, montaram. E aí é muito fácil, segundo alguns integrantes do departamento de futebol ou do grupo de jogadores, colocar a culpa só nos atletas. Quando tem, por exemplo, 2 ou 3 jogadores diferenciados que tem que abraçar um grupo de 30, se tu for olhar.
O D'Alessandro, eu já falei que não tem uma relação tão boa dentro do vestiário, já falei sobre isso aqui, e a partir dessas informações que eu trouxe lá no domingo, sobre a questão dos tchauzinho pra torcida, marqueteiro, aquela coisa que alguns atletas pensam, o Lucas Dias também traz de que alguns jogadores acham ele meio metido a grandão. Ah, eu sou ex-boleiro, eu sei fazer e eu tô aqui cobrando vocês. E que isso não pega muito bem. Claro que os jogadores também têm a relação de confiança, que não mais existe, com o Barcelos, com o Bisol, com o Mazuco, e que isso também é um problema dentro do vestiário, porque aí cada coisa que é falada ganha uma valorização ainda maior, e por isso, inclusive, que o presidente teria sido mais ameno nas suas respostas ontem, sem expor grupo, sem expor nenhum jogador, sem falar especificamente por personificação, né? E o que me disseram é assim, cara, todos querem acabar o ano de uma vez, meio que até para definir seus futuros. Por exemplo, uma saída que todo mundo garante que vai acontecer é do André Mazuco. O André Mazuco não fica em 2026. O Bisol e o D'Alessandro eu tenho minhas dúvidas. O Bisol, pelo fato de ser talvez o principal nome para situação colocar na gestão, para disputar uma eleição no final do ano, né, em dezembro. E o D'Alessandro, eu tenho dúvidas no sentido de quem vai fazer o movimento. Se vão demitir o D'Alessandro ou se o D'Alessandro vai pedir para sair. Porque vamos lá, né, gurizada? Ninguém vai pegar e vai dar uma chacoalhada no D'Alessandro e dizer o seguinte, agora tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que ser assado. Porque assim, todo mundo, quando o D'Alessandro chega aqui, sabia do jeito que o D'Alessandro tem no vestiário. Como ele se porta no vestiário, como é a liderança. A liderança dele ela é conquistada no campo, na técnica e tal, mas agora como dirigente ela é muito mais impositiva. Vamos lá, tem que pisar na cabeça deles, tem que... Isso aqui é um reflexo maravilhoso para levantar a moral de torcida, levantar a moral de antes do jogo, mas ao mesmo tempo vai criando um certo ranço. E assim vai indo. Então, essa para mim é uma saída clara do Mazuco. Dos outros dois eu já não garanto. E por que também eu digo isso? Teve uma situação que o João Batista Filho trouxe sobre o Borré, envolvendo o Mazuco. O Borré cobrou o Mazuco. Foi na sala do Mazuco, depois de uma entrevista coletiva, em que o Mazuco fala sobre a liberação do Valência e do Borré em cima do custo-benefício que esses dois atletas dão para o clube, em termos de salários. E o Mazuco deu a entender que, se chegassem boas propostas, eles seriam liberados, mas que não era o momento para falar disso. E aí o Borré, quando ouviu isso, vai na sala do Mazuco e diz o seguinte, vem cá, tu não tá feliz comigo aqui, tu vai me liberar mesmo? Bom, então só um pouquinho, me fala porque eu vou atrás do meu futuro. Não vai ser tu que vai chegar e vai dizer assim, tu pode ir embora. Então, o que eu quero saber é o seguinte, eu tenho casa aqui, eu tenho negócios aqui, a minha mulher está bem aqui, minha família está bem aqui, e aí eu vou ser surpreendido agora no final do ano? Qual é que é? E que aí o Mazuco tentou meio que contemporizar e que a coisa continua meio que, sabe, todo mundo meio que se olhando, meio com um olharzinho meio torto. Então, o clima não é bom. O que todo mundo quer é acabar com esse problema de proximidade de Z4, até porque a tabela do Inter ela é um pouco, entre aspas, mais fácil, porque pega todos os concorrentes direto. É só tu pensar, pega o Atlético Mineiro, agora no final de semana, na outra semana, no meio da semana, pega o Vitória, pega o Santos também. Então, todo mundo que está atrás do Inter, teoricamente, o Inter tem jogos e só depende de si para sair dessa situação. Então é isso também que é muito batido na tecla, porque querendo ou não, ninguém quer ficar com a mancha, né, de ter caído para a segunda divisão, ficando aqui ou não ficando aqui. Se tu chegou até este momento do vídeo, te agradeço, tá? Não te esquece,
deixa o like de novo, te inscreve no canal aí, ativa a notificação, o sininho, aquele do lado do inscrever-se, compartilha os conteúdos, bota nos comentários o que tu tá achando. Essa semana ainda vem novidade aqui, tá? Vai surgir o Clube do Ernest. O Clube do Ernest com parcerias com empresas, descontos, sorteios e muito prêmio para vocês. Muito prêmio para vocês, tá? A partir agora de novembro. E é a primeira de uma série de novidades que vem aqui no canal. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.